Corinthians 2, Velo Clube 1. Vamos falar sobre a vitória do Corinthians, vamos falar sobre algumas atuações individuais, vamos falar de polêmica entre Romero e Yuri e também vamos falar de Augusto Melo nesse vídeo. Então, roda a vinheta. Olá pessoas, eu sou o Johnny, sejam bem-vindos. Esse daqui é um canal de Tebor, vamos falar de futebol. Mas por que eles estão falando do Corinthians? Porque eu sou corintiano e é isso. Vamos falar hoje sobre o jogo de ontem do Corinthians, vitória de 2-1 em cima do Velo Clube. Um jogo meio moroso, um jogo meio lento, um jogo meio cansado, mas uma vitória. Isso talvez seja o mais importante para o Corinthians. Se a gente considerar campeonatos nacionais, são 11 vitórias seguidas, agora num total, são um total de 9 vitórias, porque o Corinthians teve uma derrota ali no meio das duas primeiras vitórias da sequência passada. Teve uma derrota em cima para o Racing, né, que foi a eliminação da Sul-Americana. Então o Corinthians segue nessa busca aí pela 10ª vitória consecutiva, que igualaria o time de 2000 e 2001, que foi campeão mundial. Dito isso, vamos falar sobre a escalação do Corinthians ontem, que veio com Matheus Donelli, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho, Matheus Bidu, Ranielli, Rian, André Carrijo, Igor Coronado, Romero e Yuri Alberto. Essa escalação era o que o Corinthians tinha de melhor. Você pode ver aí que o Corinthians já escalou um time muito mais forte em relação ao time que jogou contra o Red Bull Bragantino, então a gente viu aí a presença de caras como André Ramalho, Matheus Bidu e Mateuzinho entrando já como titulares, o Ranielli, o Rian entrando agora, né, Carrillo se mantendo no time. Uma coisa que eu gostaria de enaltecer também é a presença do Matheus Donelli, mas o Matheus Donelli eu quero falar especificamente dele na atuação individual dele um pouquinho mais para frente. O Igor Coronado, que eu escutei muita gente falando assim, o Igor Coronado mandou no jogo, o Igor Coronado foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Não acho. Eu acho que os dois melhores jogadores do Corinthians ali no primeiro tempo foram tanto o Ranielli quanto o Mateuzinho. Os dois estavam jogando muito bem. O Ranielli voltou a ser o Ranielli que a gente tinha visto no começo do ano passado. E aí você vê a rotação do Corinthians como tal. O Corinthians está jogando numa rotação um pouco mais lenta. O Corinthians está no meio da pré-temporada, né? Essa pré-temporada minúscula que a CBF propôs por conta do Super Mundial, ela vem afetando os times, então a qualidade técnica dos jogos ela não tá boa. É só vocês verem o Carioca. O Carioca, os quatro grandes ainda não venceram, se não me engano, eu acho que só o Botafogo venceu. Terceira rodada já, tá todo mundo se matando e os grandes vão começar a jogar com os times de fato deles, né? Vão começar a jogar agora. Então é complicado você montar uma pré-temporada do jeito que foi feita, porque você estraga o teu produto, né? Que é os campeonatos estaduais. Mas falando a respeito do Corinthians ontem, o Corinthians jogou um primeiro tempo por conta dessas questões, né? Jogou um primeiro tempo morno, jogou um primeiro tempo meio lento. O Velo, no começo do jogo, eles fecharam a casinha, eles não deixaram o Corinthians jogar, eles colocaram basicamente duas linhas de cinco ali e ficaram. Os primeiros 5, 10 minutos ali, e depois o Velo começou a se soltar um pouco. E por conta disso foi difícil para o Corinthians fazer jogadas trabalhadas com o que vem acostumado. O Corinthians, na verdade, tem muito essa dificuldade, né? Isso desde o ano passado de propor jogo. O Corinthians joga muito melhor quando explora espaço, né? Que aí o time adversário precisa estar aberto querendo atacar. E quando você pega um time que só se defende, o Corinthians tem dificuldade. E ainda mais sem o Garro, que é a nossa referência técnica lá no ataque, e com o Igor Coronado jogando a meio passo, né? Gosto muito do Igor Coronado, acho que ele é um cara é, extremamente competente, é um cara muito talentoso, mas no Corinthians ele ainda não aconteceu. É o primeiro jogo de titular dele no ano, eu compreendo, tá todo mundo mais lento, a gente viu que o time inteiro tava numa rotação abaixo, normal, mas a gente espera mais, principalmente porque falaram, né? Eu já vi muita gente falando isso em outros portais, falando, espera-se do Igor Coronado que ele pague os 2 milhões que é investido nele todo mês. E realmente, a gente espera que o Igor Coronado seja esse jogador de 2 milhões de reais, mas ele não é ainda. Então, torçamos para que ao longo da temporada ele vá evoluindo. O que me preocupa é, daqui 2 rodadas nós temos o São Paulo e o Corinthians precisa entrar para jogar. O Garra vai ter voltado até lá? Entendeu? Então, a gente tem que ter essa atenção aí. Mas falando do Igor Coronado em si, o Igor Coronado fez um baita de um golaço de falta, uma falta ali um pouco antes da entrada da área. A bola
passou pela barreira, pingou no chão e caiu e entrou dentro do canto do goleiro. E eu vou concordar com o Vessone, que falou isso na transmissão do meu timão. Bola no canto do goleiro e cobrança de falta. Se o goleiro toma o gol, é falha do goleiro, né? Muito mérito do Igor Coronado, que soube utilizar o campo rápido do Corinthians, né? Porque tinha chovido, estava molhado. O Corinthians molha o campo para deixar a bola mais rápida. Então o Igor Coronado soube usar isso daí a seu favor. Falha do goleiro, ótimo para nós, 1-0 para o Corinthians. Aí teve o pênalti para o Romero, que é o pênalti para o Corinthians. O Romero é um pênalti bobo, na verdade, né? O zagueiro foi dar um carrinho, tava com o braço levantado, a bola bateu na mão dele, o Carrilho chutou, né? A bola ia no canto do gol, ia ser 2-0 direto, e ele não tomou nem amarelo, né? Porque mão na área é pênalti e cartão amarelo, né? Se o cara tá defendendo, é um vermelho. Agora, naquele caso, pelo menos o amarelo, mas não vem ao caso. O Corinthians tem um cobrador de pênaltis hoje, que é o Romero. Ele é o nosso cobrador oficial, apesar de eu discordar, porque o Romero não é titular. Existe uma coisa no Corinthians, né, que aí eu gostaria de trazer de antigamente para hoje, porque esse assunto ele ainda é recorrente, porque a gente ainda tem um último jogador, que é a questão da hierarquia. Numa situação onde está Romero e Yuri Alberto, o jogador que está em melhor fase técnica, na minha opinião, é o cobrador oficial. Num jogo onde tem Yuri Alberto e Memphis, os dois se matem para bater o pênalti. Agora, numa situação onde está Romero e Yuri Alberto é o cobrador. Mas desde que o Fábio Santos aposentou, o Corinthians não tem mais um cobrador de pênalti oficial. A gente tem oscilado. E quem assumiu essa responsabilidade foi o Romero. Entendo, ele é o cara mais antigo, ele estava com a faixa de capitão, ele, ele teria, né, em tese, a última palavra, mas eu não acho que o Romero é esse cara. Eu gosto muito do Romero, para mim, o Romero é ídolo, um baita no jogador, mas eu acho que ele tem que se colocar no lugar dele, né? Não falando isso de uma maneira pejorativa, mas falando principalmente para que o Romero entenda o lugar dele nesse momento no Corinthians, que nesse momento ele é um reserva que está como titular porque o time não está bem fisicamente ainda. Mas ele será banco ao longo da temporada. Ele nem no ano passado, que ele estava bem fisicamente, ele foi titular depois, principalmente depois que o Memphis chegou. O Romero ele é extremamente decisivo. Ano passado, ano retrasado, ele ajudou muito o Corinthians com gols, né, que ajudaram o Corinthians a não ser rebaixado, principalmente em 2023. Mas a gente precisa colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E o Romero é o tipo de cara que não entendeu isso ainda. Então eu gostaria muito que daqui para frente, jogadores como Yuri, jogadores como Memphis, gostaria de ver o Carrillo batendo pênalti por conta dele que o pênalti aconteceu, então eu gostaria muito de ver ele batendo esse pênalti, mas infelizmente não foi o caso. O Romero bateu o pênalti, bateu mal, bateu de meia altura, praticamente no meio do gol. O goleiro estava esperto, acabou pegando. E fim do primeiro tempo, né? Foi o desenvolvimento do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians voltou do mesmo jeito e o Velo voltou com um pouco mais de vontade de jogar. E aí aconteceu o fatídico gol de empate do Velo Clube, que numa cobrança de escanteio, o Daniel Amorim ele se antecipou, deu um toquinho de cabeça e a bola entrou. Eu queria falar também a respeito do Matheus Donelli, porque o Matheus Donelli ele é um dos melhores goleiros que a base revelou nos últimos anos. Ele é um cara extremamente identificado com o Corinthians, extremamente identificado com a torcida. Porém, o Matheus Donelli ele tem uns gestos técnicos e uns erros que me incomodam muito. No jogo passado, teve uma bola que ele saiu catando coco com soco. E para mim, o gol que o Corinthians tomou foi uma falha dele. Eu assistindo depois o jogo da Copinha, que tava jogando o Cauê, que é o nosso terceiro goleiro, mas tá jogando a Copinha agora. O Cauê não tem os erros que o Matheus Donelli tem. Bola na pequena área dele. Toda bola na pequena área ele sai. Ele se expõe muito, pode ser. Mas ele não toma gol besta de cruzamento. Porque o gol que o Corinthians tomou ontem, vocês podem ver que o Donelli tava na bola. Mas ele saiu atrasado, entendeu? A bola foi na pequena área e ele saiu atrasado. Ele hesitou. E goleiro não pode hesitar com bola na pequena área. O goleiro tem que sair. Tinha um goleiro no Corinthians chamado Marcelo, que eu chamava ele de doido.
Ele era muito louco. Toda a bola na pequena, ele não tomava bola na pequena área. Ele não tomava nenhum gol na pequena área. Por quê? Porque o cara era doido. Ele saía dando soco, saía dando chute, era soco com as duas mãos na bola e toda a bola na pequena área era dele. Falhava em outras situações, tipo um chute de fora da área, ele tomava um sorando? Tomava. Mas bola na pequena área era dele. E, e é isso, é questão de, tipo, é fundamento. Não sou eu que tenho que corrigir, é o treinador de goleiro do Corinthians. Então, gosto muito do Donelli, mas considero uma falha dele sim, esse gol por conta disso. Porém, ele fez uma partida brilhante de novo. Ele é um excelente goleiro, um baita do goleiro que tem esses errinhos que incomodam a gente e talvez por isso ele não seja o goleiro titular, porque ele é muito bom. Resta saber se o Hugo vai estar recuperado tanto fisicamente quanto da amidalite que parece que ele teve aí no final de semana para jogar domingo contra o São Paulo. Eu não estou nem contando contra o Água Santa. Para mim, é jogo contra o Água Santa, a obrigação do Corinthians é ganhar de olho fechado. O Água Santa tomou 6 do Mirassol. Então, o Corinthians não ganhar o Água Santa é sacanagem, né? Com todo respeito aí ao Água Santa. Passando disso, entrou o Memphis e o Thales Magno, e aí, a hora que o Memphis entra, parece que o time liga. E aí o Corinthians começa a pressionar e atacar, pressionar e atacar, pressionar e atacar. Tanto que o gol do Thales Magno foi um gol de pressão, que o Martinez rouba a bola, toca pro Thales Magno, o Thales Magno vem conduzindo a bola pelo meio de campo, tira de lado e chuta no canto direito do goleiro, né? Canto esquerdo do goleiro, né? Canto direito dele e faz o segundo gol do Corinthians. Baita de um golaço de fora da área, ainda tinha o Memphis cortando pelo meio, né, e dando condição ali para ele fazer o passe. E o Thales Magno ele vem colocando naquela pulguinha atrás da orelha de o Corinthians pode ser talvez escalado com 3 atacantes, sendo Yuri, Memphis e Thales, com Rodrigo Garro e Igor Coronado e 2 volantes de contenção atrás. Não sei. A gente está sem o Bidon, que ele está disputando o Sul-Americano Sub-20. Pode ser uma ideia, talvez, de um 4-3-3, uma variação para o Corinthians pensar para as próximas para os próximos jogos, inclusive clássicos fora de casa que a gente eventualmente vai jogar. Seria interessante o Corinthians ter variações táticas, porque os adversários eles se montam em cima do que a gente prepara ao longo dos jogos, né? Então a gente vê o Corinthians sempre jogando nesse 4-3-1-2, mais uma variação tática de um 4-3-3 com um armador mais locado ali no meio e 2 pontas com um atacante enfiado, que pode ser tanto o Memphis quanto o Pedro Raul ou o Hector Hernandes, pode ser uma solução, entendeu? Principalmente se a gente pegar times muito fechados, que a gente precisa abrir o jogo, né? Jogar no 4-4-2, que seria a ideia desse sistema tático de losango, a gente precisaria talvez abrir mais o jogo. Então você coloca 2 pontas que eles vão abrir bastante. Eu e o Yuri jogando numa ponta, o Thales jogando na outra e alguém jogando pelo meio, né? Então a gente sim tem opções hoje, tem variações táticas para o Corinthians jogar e é isso que me deixa alegre de falar a respeito disso. O Memphis ainda teve tempo de perder, né, um gol no final do jogo. Ele perdeu realmente, não tem nem como falar diferente. Porque ele estava cara a cara com o goleiro, é o tipo de gol que ele não perde. Mas é o primeiro jogo dele, entrou aos 30 minutos, tá também numa marcha lenta, tá devagar. Faz parte, é o primeiro jogo dele, não dá para culpar o cara, né? Se fosse talvez, sei lá, o quinto jogo dele, ele perdesse um gol daquele, a gente ficasse um pouco mais pistola. Mas como foi o primeiro, tá tranquilo. O Corinthians vence 2-1, 2 vitórias, seguimos a nossa sequência. E agora a gente precisa falar de um assunto que vai afetar muito o noticiário do Corinthians hoje, que é a questão do impeachment do Augusto Melo. Eu acho complicado, né? Principalmente eu tenho que ter cuidado, como eu vou falar, porque há uma nuvem cinza que paira sobre os influenciadores que falam de Corinthians, que alguns ex-dirigentes eventualmente processam influenciadores por dar a sua opinião. Eu não tenho como provar, não sei se de fato isso aconteceu ou não, mas comenta-se muito, né? Por aí que alguns influenciadores foram processados pela antiga diretoria. Então eu tenho certo cuidado em falar a respeito disso, apesar de eu ter a minha própria opinião. Mas não tem como evitar de falar. Esse impeachment, para mim, ele é muito mais político do que, de fato, por um problema que tem acontecido com o Augusto Melo. A gente sabe que o caso da Vaidebet é sério, a gente sabe que o Corinthians é a vítima desse problema todo, a gente entende perfeitamente tudo isso. Inclusive, o Augusto pode ter sido só um otário,
que acreditou em alguém da diretoria, como acreditou em alguém do patrocinador e houve toda essa maracutaia toda, né? Todo esse problema todo. A gente entende que o Augusto Melo pode ter sido só um trouxa, mas a gente tem que ter cuidado, porque o Conselho Deliberativo está julgando, acusando e condenando o Augusto Melo, se por um acaso ele sofreu impeachment hoje. Pode ser que não aconteça, eu só esteja falando um monte de besteira e amanhã eu volte aqui e falo assim: ei, gente, tudo bem? O Augusto não foi empichado, tá tudo certo, vamos seguir o trabalho. Mas eu acredito que não é isso que vai ocorrer. Eu acredito de fato que o Augusto vai ser afastado, quem vai assumir é o Osmar Stabile, e muito me preocupa a questão do planejamento do Corinthians, porque o Osmar Stabile, apesar de estar na chapa do Augusto, ele não é originalmente da chapa do Augusto. Se eu não me engano, ele era da chapa do Rubão. E aí houve uma composição política, né, com a chapa do Rubão, que é uma chapa muito popular dentro do Parque São Jorge, entre os conselheiros, obviamente, mas a chapa do Augusto, e aí deu como Augusto presidente e Osmar Stabile como vice. E talvez essa seja a estratégia que a oposição... Não, vamos tratar como duas oposições, se é que podemos dizer assim. Nós temos a oposição Renovação e Transparência e nós temos a oposição Rubão. A Renovação e Transparência foi a oposição que afundou o Corinthians por 16 anos. E o Conselho não falou nada. A gente teve André Sanches aumentando dívida, a gente teve a farra de Mário Gobi, a gente teve a farra de Roberto de Andrade. Ah, mas ganhou título, e daí? A troco de quê? Né? Como eu já disse em vídeos anteriores. Então a gente teve essa gestão problemática e duvidosa, no mínimo duvidosa, para falar o termo correto, desse grupo político. E agora nós temos uma segunda oposição que era aliada ao Augusto Melo, que se sentiu traída e aí está fazendo de tudo para tirar ele do poder. E o que vai acabar acontecendo é uma sequência de tentativas de impeachment, porém, eles estão julgando e condenando o Augusto Melo por algo que ele ainda não cometeu, né? Porque até que se prove o contrário, ele é inocente. E aqui deixei minha posição em relação a isso muito bem, bem clara. Como eu já falei em outros vídeos, presidente de clube, ele é um funcionário do torcedor. Eu vejo muito torcedor do Corinthians idolatrando o Augusto Melo, e isso me incomoda. Assim como existem torcedores do Corinthians que idolatram pessoas do espectro político, né? Do espectro político que são adoradas como o lado A e o lado B da política brasileira. E isso é complicado, porque você tem uma pessoa como ídolo, né? Que é um presidente de um clube, isso dá muito poder a ela. Então, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio do que pode acontecer com uma pessoa como essa quando ela chega ao poder. Por enquanto, o Augusto Melo, o que ele fez? Colocou caras técnicos para trabalhar no futebol, teve o Fabinho Soldado, teve o departamento de scout, que fez uma baita de uma janela de transferências no ano passado, montou um time excelente, porém hoje a gente tem que tomar cuidado. E é isso que eu digo para o torcedor. Não encare o Augusto Melo como salvador da pátria, porque ele não é. Ele estava na renovação e transparência. Ele saiu da renovação e transparência, mas ele estava lá também. Então, a gente tem que ter cuidado com relação a tudo isso. Porém, ele não é mais parte dos caras, né? Parte da renovação e transparência. Então, temos esse fio de esperança que ele consiga mudar alguma coisa. Tá conseguindo fazer? Talvez esteja, mas está com muita dificuldade. E você vê que tirar ele do poder agora é uma questão muito mais política de tentar retomar o poder que é ser o presidente do Corinthians e comandar um time com 35 milhões de torcedores, do que talvez estar querendo fazer o bem ao Corinthians. Porque se tivessem querendo fazer bem ao Corinthians, teriam feito em 16 anos, não agora. Ou, se quisessem ter feito bem ao Corinthians, não teriam feito um contrato de 5 milhões de euros com o Pedro Raul, né, seu Rubão? Não teria saído falando para Deus e o mundo que apresentaria provas da culpa do Augusto e até agora não apresentou nada. Como o Rubão foi cobrado pela Gaviões da Fiel.
Então, eu acho que muito se fala, mas pouco se faz no Corinthians. O cara que tá fazendo hoje é o Augusto, enquanto ele não for considerado culpado pela polícia, ou, ou que seja pelo menos apontado que ele é um dos autores, né, do crime que aconteceu com o Vadibet, se é que houve crime, eu dou ainda meu braço a torcer. Porém, se por um acaso o Augusto for considerado culpado, eu volto aqui e falo sem problema nenhum. Beleza, galera? Minha opinião é essa. Eu sei que essa parte política ela é um pouco chata, mas ela é necessária que a gente fale também. Então eu queria saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí, curta, compartilhe com seus amigos e a gente se vê a qualquer momento falando a respeito dessa situação do Augusto Melo. Falou, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.